Bom dia, irmãos. Tantos nossos irmãos que estão aqui conosco na igreja, e os nossos irmãos que nos acompanham pelo YouTube. Dar as boas-vindas aos irmãos. É bom, mais uma vez, podermos estar juntos como igreja. De forma especial, quero também dar as boas-vindas ao nosso novo casal, que está aqui na igreja pela primeira vez. O irmão Cláudio e a irmã Sila. Sally. Enfim, o irmão Cláudio e a irmã Sally, que estão aqui na igreja pela primeira vez, são novos em Aveiro, são brasileiros do... São Paulo. São brasileiros de São Paulo. Finalmente. Vocês não vão se sentir nada no Brasil, não temos irmãos brasileiros aqui. Brincadeira, temos muitos irmãos brasileiros aqui, então vão se sentir super bem acolhidos. Também desejar os parabéns à nossa irmã Marta, a filha da irmã Helena, que completou mais anos de vida ao longo dessa semana. Dizer que no segundo domingo de outubro, nós vamos ter então um culto um bocadinho diferente. Depois o pastor vai dar mais informações, ou no grupo no WhatsApp, ou por mensagem, por contacto, que vai ser o aniversário da igreja no segundo domingo de outubro. Também dizer que logo à tarde, por volta das 7h30, teremos a nossa EBD, que infelizmente ainda não pode ser presencial, mas tem sido pelo Zoom, e depois o pastor vai enviar o link aos irmãos. Nós vamos então começar com o nosso culto. Antes de darmos início ao nosso momento de louvor, gostaria de convidar os irmãos para uma palavrinha de oração. Oremos. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade concedida de mais uma vez estarmos aqui reunidos, Pai, em Teu nome, para Te louvar, para Te bendizer, para entregar a Ti os nossos corações, Deus. Pedimos que nesse momento o Senhor seja conosco, Pai, que tudo quanto for cantado, louvado, Pai, e a palavra que vamos ouvir, Senhor, seja de Tua vontade, sejas Tu a agir pelo nosso falar, Pai, pelo nosso cantar, seja conosco ao longo dessa manhã e toque de forma especial, pois o Senhor conhece o coração de cada um, Pai, então peço que o Senhor toque de forma especial a cada irmão. Seja conosco, Pai, essa é a minha oração, em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé para a gente, então, passarmos ao nosso momento de louvor.
Amém.
Amém, irmãos. Neste momento eu quero convidar os irmãos que sentirem vontade em seu coração para orarem pelas coisas que depois eu vou tirar em coração. Te louvamos pelo dom da salvação, pela vida eterna que recebemos através de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Deus, te agradecemos por mais um dia que acordamos e que podemos nos reunir para celebrar a tua palavra e para estarmos entre irmãos. E te agradecemos porque tu és um Deus amoroso, paciente e bondoso. Senhor, obrigada, meu Pai, pela tua presença em nós, Senhor, porque tu vives em nós. E a tua presença, Senhor, é quem nos dá força, é a nossa alegria, a nossa força, a nossa paz, o nosso consolo, Senhor. A tua alegria em nós transborda em toda e qualquer situação, Senhor. E te agradecemos porque temos o privilégio, Senhor, de sofrer por ti, Senhor, de viver por ti e de fazer tudo, Senhor, para a tua glória, Pai. Obrigada, Senhor, por estar connosco. Obrigado, Senhor é bom, obrigado pelo dia, obrigado pela misericórdia, sendo bom mais uma vez em nossas vidas, pelo nós louvamos e agradecemos por Senhor é Deus, que não existe, nunca existirá um Deus igual ao Senhor, o Senhor é imutável, o Senhor é inigualável, o Senhor é todo-poderoso, por isso nós te glorificamos por tudo que o Senhor fez pela criação do universo e tudo que existe nele, do Pai, glorificamos, o Senhor é bom, o Senhor é generoso, porque Deus teu Filho unigênito para morrer por nós, para ao Pai, e de volta. Nós te exaltamos, meu Pai, porque nós somos feitos por ti, Pai, assim, é o nosso Deus, é o nosso Criador, é o nosso Pai. Isso nós te agradecemos por tudo que já tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Ó Pai, quão bom e agradável é estar em tua presença, ó Deus. Quão maravilhoso é ter a convicção de que o Senhor está conosco, que Deus Pai nos protege e que somos salvos em Cristo Jesus, ó Pai. A tua palavra nos diz que contigo o jugo é suave e o fardo é leve, Pai. Então queremos agradecer pela vida de teu Filho Jesus,
que veio à terra, se fez homem, sofreu, morreu para a nossa salvação, ó Deus. E pela tua graça, por intermédio de Cristo Jesus, nós obtemos a vida plena, Senhor. Peço que o Senhor continue sendo conosco ao longo dessa manhã, Pai. Que o Senhor possa abençoar o nosso irmão que nos traz a palavra hoje. E que tudo quanto for dito aqui, pregado a Deus, permaneça firmemente em nossos corações, Pai. Que não sejam palavras que entram e saem sem brotar frutos, Pai. Sejam palavras que permaneçam em nós e que façam verdadeiramente mudança e que tenham significado, Deus. Abençoe de forma individual cada irmão aqui, Pai, cada lar aqui representado, cada família. Continue sendo conosco, Pai. Essa é a minha oração, em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, de tudo que sou. Tudo que eu falar, faz me refletir a beleza que há em ti. Tu és maravilha, de tudo aqui. Reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, de tudo que sou. Reina em mim, Senhor. Amém. Vou agora passar a palavra ao nosso irmão que nos traz hoje a mensagem. Senhor, através da vida do pastor Jorge, nos desafiou essa semana, trazemos a reflexão nessa manhã, e é sempre um grande privilégio, é sempre uma grande honra, sempre um grande desafio, esse tipo de convite, mas nós nos alegramos, porque o Senhor tem estado conosco, e tem falado conosco ao longo desses últimos dias. Gostaria de orar com os irmãos, fazer aquele pedido muito especial, para que Deus tire todo o nervosismo, e toda a gagueira que vem nesses momentos. Querido Deus, nós te agradecemos por essa manhã em que nós podemos juntos nos reunir aqui na tua casa, conhecida como a casa de oração. Nós te louvamos porque nós temos a liberdade de proclamar o teu nome, nós temos a liberdade de adorar o teu nome, nós temos a liberdade de proclamar a nossa fé. E embora muitas vezes nos intimidamos, muitas vezes nos escondemos, temos medo, anseios de proclamar,
nós queremos pedir que o Senhor nos fortaleça e nos encoraje para que toda a nossa vida, todas as nossas escolhas, de segunda a segunda, possam de alguma forma proclamar o Teu Evangelho. Que em nossa vida, em nossa fala, que em nossas condutas, as pessoas possam perceber que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor habita em nós, que nós somos o Teu povo, e por isso nós o amamos. Por Cristo Jesus, que o Senhor enviou para morrer no meu lugar, pelo lugar de todos aqui, e reconhecemos como merecedores somos dessa tamanha graça, dessa tamanha bondade que o Senhor derrama sobre as nossas vidas a cada dia. Se conosco nesse momento, abra os nossos corações, o nosso entendimento, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e possamos guardar em nosso coração para não pecar contra Ti. Para que nós oramos humildemente, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos, mais precisamente no Salmo de número 46. Eu queria fazer um desafio para alguma voz feminina, alguma mulher de voz bem forte, que pudesse ler esses versículos, esses 11 versículos que se encontram nesse capítulo 46. Se puder levantar e ler em voz alta a palavra do Senhor. Salmo 46, os 11 versículos do Salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Muito obrigado pela leitura. Eu queria trazer dois contextos para os irmãos, antes da gente poder ver diretamente aquilo que a gente tem nessa manhã. O primeiro é um contexto musical. Nós sabemos que o livro de Salmos é um grande cancioneiro bíblico, né? E esse salmo, na versão bíblica revisada, o título desse salmo diz: ao regente do coro, cântico dos filhos de Coré, adaptado ao alamute. O alamute no hebraico é o que seria traduzido por vozes juvenis ou vozes femininas ou sopranos, né? Por isso eu pedi que uma irmã lesse, porque dentro da himnódia judaica, esse cântico, essa música era entoada por um coral feminino, né? E esse cântico de refrão, cujo refrão encontra-se nos versículos 7 e 11, quando ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E repete isso novamente no versículo 11. Esse é o que seria considerado o refrão do cântico. Quando a gente pensa em música hoje, o refrão a gente pensa como aquela parte mais marcante da música, ou aquela parte que fixa, né, na mente das pessoas, que geralmente a gente lembra quando a gente pensa em uma música, a gente lembra diretamente o refrão dela, né? Muito mais do que as estrofes, as suas partes dela. Então esse refrão que diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Só isso já seria o suficiente para a gente sair daqui e passar uma semana muito tranquila, né?
porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Passando para um contexto histórico, esse salmo foi escrito em um dos momentos mais difíceis da história de Jerusalém, da história do povo de Deus. A cidade havia sido cercada durante 6 meses pelo rei Senaqueribe. E a última vez que eu estive aqui trazendo a reflexão, eu contei uma história parecida sobre um cerco também feito pelo rei Senaqueribe, quando eu falei sobre a música no culto, em que nesse cerco ele venceu o povo de Deus, ele pegou a família do rei, matou os 2 filhos do rei na frente do rei, depois cegou os seus olhos para que a última visão que ele tivesse visto em vida tenha sido a morte dos seus próprios filhos. Então a gente está falando de um rei conquistador terrível, a gente está falando de um exército horrível, cruel, enorme, forte, violento, e a cidade do povo de Deus então estava cercada durante 6 meses por esse terrível exército. E nesse momento o reino estava dividido, né? O reino de Deus. Então havia o povo do norte, que já havia sido conquistado pelo rei Senaqueribe, e havia agora esse povo de Judá, conhecido como povo de Judá, e que estava em pé ainda, mas foi uma investida fulminante contra o reino de Deus. Existem relatos de Senaqueribe, de escritos de Senaqueribe, dizendo, olha, marchei por aqui, derrotei não sei quantas cidades, pisei sobre o povo de Deus, prendi o rei como prendi uma ave. Né? Então era realmente um exército muito, muito terrível. Durante 6 meses, esse terrível exército cercou o povo de Deus. E o texto bíblico e a história nos mostra e comprova que em apenas uma noite, o Senhor dos Exércitos derrotou esse exército. Uma noite. Nós encontramos alguns relatos de historiadores, não cristãos. Eu, infelizmente, esqueci de passar aqui para o computador o nome deles, mas se os irmãos tiverem curiosidade, depois eu envio, que ficou em casa. Mas em um dos relatos sobre o que aconteceu nesse período, um dos historiadores diz que um forte vento bateu sobre esse exército, como se fosse um furacão vindo do norte, e eles então, alguns morreram e outros fugiram. Né? Outro historiador diz que foram ratos, que veio uma grande multidão, uma grande multidão de ratos, né? E atacou durante a noite e mataram muitos e passaram doenças, e o exército ficou assustado com aquilo e fugiu, né? Deixando os seus mortos para trás. E a Bíblia, o relato bíblico diz apenas que Deus agiu. Esse texto, essa história, está no livro de Isaías, capítulos 36 e 37. Se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês para acompanhar, no livro de Isaías, capítulo 36 e 37. E eu vou só ler alguns versículos do capítulo 37. No versículo 36, a gente encontra o relato, então, dessa noite enigmática, né? Eu tenho certeza que muitos de nós, quando chegarmos ao céu, teríamos, assim, inúmeras questões e dúvidas para perguntar a Deus como isso aconteceu. Como foi o detalhe? Me dá detalhe disso, pela nossa curiosidade. E essa é uma curiosidade, a gente não sabe o que aconteceu. A gente simplesmente sabe que, então saiu o anjo do Senhor, no versículo 36, e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Os irmãos conseguem imaginar que nessa noite ele matou, né, 185.000, e o restante foi embora? Dá para imaginar quantas pessoas eram nesse exército? Dá para imaginar a cena de você olhar através dos muros de onde você está, da sua casa, e você vê essa grande quantidade, esse grande exército pronto para matar, para aniquilar, para acabar com tudo aquilo que você tem, com toda a sua família, com toda a sua vida. Devia ser uma cena horripilante de se presenciar. E nisso, 185.000 foram mortos, e quando se levantaram os restantes, foram embora. Nos versículos 33 e 35, tem a maravilhosa resposta que Deus dá. Se vocês pegarem desde o versículo do capítulo 36, passando para o 37,
nós vamos encontrar diversos desaforos que Senaqueribe fala acerca do povo de Deus e fala acerca de Deus. Onde está o teu Deus? Eu destruí esse povo. De todos esses desaforos, Deus responde nesses versículos e diz: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Nós vamos hoje pensar em quatro lições, em 4 lembranças que nós podemos ter e tirar desse capítulo 46 do livro de Salmos. A primeira coisa que nós devemos não esquecer jamais é não temer. Nos versículos 1 e 3 ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Portanto, por esse motivo, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se entremeçam. Quando a gente pensa na criação de Deus, existe alguma coisa mais firme na criação do que um monte? Do que uma montanha? Existe algo mais enraizado na criação? Florestas, árvores, mares, todos se movem, todos secam, acabam, que pegam fogo, mas montanha. Mas ainda que uma montanha se mova, ainda que uma montanha saia sacudida, ainda assim não temeremos. Por quê? Por esses motivos apresentados no versículo 1. Porque Deus é o nosso refúgio. É onde a gente pode ir na hora do perigo. Deus é a nossa fortaleza, é onde a gente está seguro. Deus é o nosso socorro, bem presente. Não é o socorro que vem, é o socorro bem presente, é o socorro que está presente. Todos nós, em algum momento, nos encontramos exatamente nessa situação que estava o povo de Deus. A gente se encontrou cercado, a gente se encontrou com medo, a gente se encontrou cheio de angústia, a gente se encontrou cheio de anseios, cheio de dúvidas. Né? Quem sou eu? Para onde eu vou? O que eu faço? É só o começo das perguntas que a gente faz semanalmente. E a gente sabe, não precisa ser nem lá no fundo, a gente sabe claramente que é muito fácil falar confia em Deus quando tudo está muito bem. Quando tudo está tranquilo. Sai como palavras assim muito, muito tranquilas. Né? Mas a gente está falando de um povo que não cantou isso aqui quando estavam cheios de dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Eles cantaram isso após um cerco de 6 meses, frente a um terrível exército. Gente ameaçada. Mas gente que lembra e que passou por isso e que pôde dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro. Por causa desses 3 motivos, eu não preciso temer. A segunda lembrança que ele nos faz é que nós somos a casa de um Deus que se faz presente. No Salmo 46, os versículos seguintes, ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. Naquele cerco, naquele espaço onde estava o povo de Deus, não havia um rio. Assim. Não é isso que o texto se refere. Embora houvesse algum tipo de canalização feita, mas não havia um rei ali. E a gente consegue entender, a gente consegue interpretar que essa cidade da qual o texto fala, sou eu e é você.
Esse rio que passa pelo meio dessa cidade é o Espírito Santo, que mora em nós, que faz morar em nós, e que, como o texto diz, traz alegria à cidade. Deus habita em... A promessa que nós recebemos é essa. É que esse Deus, que é refúgio, esse Deus que é fortaleza, esse Deus que é socorro presente, ele mora em nós. Ele não é um Deus que assiste, ele não é um Deus ouvinte, ele é um Deus que participa. E eu acho isso uma das coisas mais maravilhosas. Quando a gente vê textos bíblicos, a gente percebe que Deus não assiste os louvores que a gente presta a Ele. Deus está no meio dos louvores. Deus participa dos louvores. Ele recebe, mas Ele canta junto. Ele recebe, mas Ele está junto com a gente fazendo isso. Isso é uma ideia maravilhosa, é um pensamento maravilhoso. Ele está sempre com a gente. Isso nos traz conforto, isso nos traz segurança. Porque isso não significa de maneira nenhuma que a gente não vai passar por problemas, ou que as coisas não vão dar errado, ou que, enfim, as tragédias vão acontecer. Porque no mundo nós teremos aflições, isso é uma promessa que a gente recebeu. Isso é uma certeza que a gente tem. Mas Ele venceu o mundo. E se nós teremos aflições, a melhor coisa, a coisa mais confortável, é saber que Ele está conosco. É seguro, né? E aí eu quero trazer 3 exemplos bíblicos nas quais eu me agarro quando eu penso nisso em momentos de dificuldades. Deus não impediu que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Deus estava lá, na cova dos leões com ele. Deus não impediu que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem jogados na fornalha. Deus estava lá. Deus não impediu que o seu reino, que o seu povo fosse cercado, aterrorizado, maltratado. Deus esteve lá. Deus não é ouvinte, Deus é participante. Vocês conseguem imaginar a terrível escolha, a decisão de Senaqueribe de cercar o povo de Deus com Deus lá dentro? Se ele soubesse disso, não faz muito sentido. Porque, em terceiro, Deus prova. E Deus nos chama para ver as suas provas. Olha o que o texto diz. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Imaginem a cena. Amanheceu, e aí o vigia sobe nos muros de Jerusalém, fala, deixa eu ver como é que está o exército. Deixa eu ver se o exército assírio está lá no lugar, se eles andaram, se eles avançaram, se eles estão vindo, deixa eu ver o que está acontecendo. Ele vai, ele olha longe, ele espreme os olhos para ver se tem certeza que o que ele está vendo é real. Ele chama alguém, porque é capaz de ele não ter acreditado naquilo. Chama alguém que tem uma visão melhor que ele, de repente. Fala, você está vendo o que eu estou vendo? E eu estou vendo estandartes, estou vendo cavalos, de repente, que ficaram. Estou vendo um monte de coisa jogada. Estou vendo um monte de gente morta. E não estou vendo mais o exército ali, pronto para a guerra. E aí o vigia diz, ele faz esse convite, ele diz, vinde, venham todos, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. E aqui, Deus cumpre o que ele falou lá no versículo 33 a 35 de Isaías. Vocês não entrarão nessa terra. Nem uma flecha vocês atirarão contra o meu povo. Por onde vocês vieram, por lá vocês vão voltar. Porque eu defenderei. Por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Aqui ele cumpre a promessa que ele fez e ele mostra. Ele prova. Muito importante. Lembrar as coisas que Deus fez na nossa vida. Lembrar as coisas que Ele faz na nossa vida. Das mais simples, às que a gente considera menos simples. Do ar que a gente respira, da água que a gente bebe, da comida que a gente come. Deus tem cuidado de nós. E é importante que nós lembremos disso a todo momento
principalmente quando vierem momentos de tribulação, quando vierem momentos em que nós nos sentimos cercados. O meu Deus faz morada em mim. O meu Deus cumpre as promessas que Ele fez. O meu Deus mostra isso. Ele prova. E Ele diz, Ele convida, vem fazer prova de mim. E aí, nós temos a quarta lembrança. E o texto diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O que é interessante nesse versículo é que dentro desses 11 versículos que nós lemos desse capítulo, essa é a única vez que Deus fala. É a única coisa que Ele fala. E a única coisinha que Ele fala é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É só isso. É só isso que vocês precisam saber. Eu sou Deus. Aquietai-vos. Já seria o suficiente. É o suficiente para a gente? Infelizmente, na maioria dos meus dias, não. Eu sou medroso, eu tenho medo, me falta confiança. Então eu preciso de tantas outras coisas. E que Ele, na sua graça, ainda dá. Na sua misericórdia, ainda dá. Nem deveria, porque Ele já falou: se aquiete, porque eu sou Deus. E eu, na minha dificuldade de me aquietar, falho tantas vezes nisso. Esse é o único lugar do Salmo que ele fala, e parece que faz sentido quando todas essas coisas estão juntas. Se eu não me aquietar, como é que eu vou lembrar das coisas que Ele fez? Se eu não me aquietar, como é que eu vou perceber a presença dEle fazendo morada no meu coração? Se eu não me aquietar, como é que eu vou perceber que eu estou de volta a uma fortaleza segura, que eu já estou no refúgio, que eu já tenho meu socorro bem presente? Eu preciso me aquietar para perceber essas coisas. A gente precisa se aquietar para perceber essas coisas. E por isso Ele diz: olha, se aquiete, saiba que eu sou Deus. Quando a gente para de lutar, quando a gente para de tentar pelas nossas forças, talvez você já tenha passado por essas experiências de tentarem lutarem. Eu falo: eu não consigo resolver isso, desisto. Aí vem a resolução. Porque a gente parou. Se a gente já tivesse parado no começo, às vezes eu até consigo isso. Eu não vou nem me esforçar. Não, brincadeira. Eu sempre me esforço. Mas quando a gente para tentar fazer pela gente, a gente consegue perceber o mover de Deus. A gente consegue perceber o agir de Deus. Mas a gente precisa se aquietar. Quando a gente pensa na frente de um problema: Deus é o meu Deus. Isso está certo. Deus é fiel. Ele é fiel. E Ele é o meu Deus. Mas Ele também é o Deus dos meus problemas. O Deus de Israel, o Deus de Judá, também é o mesmo Deus de Senaqueribe. O Deus do exército de Israel é o Deus do exército da Síria. É o mesmo Deus. Ninguém, nada está distante ou está além da soberania e do domínio de Deus. O meu Deus das soluções é o mesmo Deus dos problemas. Ele é Deus sobre tudo. Ele é Deus de Senaqueribe e Ele puniu Senaqueribe. Ele é Deus meu, Ele é Deus dos ímpios, Ele é Deus de tudo. Ele é Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não Deus daqui, dali, daqui. Eu sou Deus. Tudo é meu. Tudo está sob o meu controle. E isso deve nos ajudar a não temer. Isso deve nos ajudar a nos aquietar, porque Ele é Deus. Ele é o Deus sobre todas as coisas. Deus é maior que os nossos problemas. E depois disso, Ele diz: aquietai-vos a saber que eu sou Deus. Depois que Ele diz, então o coral fecha essa canção dizendo: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em algumas Bíblias pode estar escrito a expressão Selá. Selá, musicalmente falando, seria como que um ritornelo, ou seja, um retorno. Então eu preciso repetir essa frase.
Então, quando eles cantavam, eles diziam: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando a gente olha para Deus e quando a gente foca em Deus, a gente consegue superar as nossas questões, a gente consegue andar por sobre a água. É muito bom lembrar de Pedro. Enquanto ele esteve olhando para Jesus, enquanto ele esteve focado em Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas. Quando ele se distraiu e pensou: o que eu estou fazendo? Ele caiu, ele afundou. Quando a gente pensa em Deus e não nos problemas, a gente consegue focar e a gente consegue aquietar. Porque ele prova o seu amor por nós. Dizem que esse Salmo 46 era o salmo preferido de Lutero. E que quando ele tinha as suas doenças, Martinho Lutero tinha bastante, ele chamava alguns dos seus discípulos e eles liam esse capítulo 46 e oravam. O versículo 11 que diz: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse versículo 11 foram as últimas palavras do avivalista Wesley, fundador da Metodista. Foi a última coisa que ele falou antes de morrer. Nós precisamos lembrar essas palavras. Nós precisamos ter em nosso coração que o Senhor dos Exércitos está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Graças a Ele por isso. E que Ele nos ajude a guardar sempre essas palavras e que Ele nos ajude cada dia a nos aquietar e saber e lembrar que Ele é Deus. Então, não temer. Nós somos a casa de Deus que se faz presente, que prova, que nos chama para ver e que nos diz: aquietai-vos, que é soberano sobre todas as coisas. Essas são as lições que nós podemos lembrar nessa manhã, lições pelas quais nós podemos orar para que Deus não nos permita esquecermos dessas lições. Vamos orar juntos? Querido Deus, nós te louvamos pela palavra que nos traz consolo, que nos traz conforto, que nos traz segurança, que nos encoraja e nos anima. Nós louvamos pela presença do Espírito Santo, habitando como um rio em nossas vidas, que nos traz alegria, que nos ajuda a lembrar que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, que o Senhor é acima de tudo, e que nada está fora, nada está longe, ou nada é inalcançável dentro do seu domínio, dentro da sua soberania. E que dentro de tudo isso, dentro de todas essas maravilhas, o Senhor nos conhece, o Senhor lembra de nós, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos chama pelo nosso nome, o Senhor sabe quem nós somos quando acordamos, o Senhor sabe quem nós somos quando nós dormimos. Aquilo que nós pensamos no nosso interior, o Senhor sonda o nosso coração, porque o Senhor mora no nosso coração. Nós pedimos que o Senhor nos fortaleça a cada dia. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a ficar quietos, que o Senhor nos ajude a parar e lembrar aquilo que o Senhor fez por nós. Que o Senhor nos ajude a lembrar e a perceber que o Senhor é a nossa fortaleza, a nossa segurança. E que o melhor lugar para se estar em meio às tribulações, em meio ao medo, o melhor lugar para se estar é o refúgio que é o Senhor. O Senhor é o melhor lugar para se estar. E nós agradecemos por isso. E pedimos que o Senhor nos perdoe por tantas inquietações, por tantos medos, por tantas dúvidas que nós temos ainda. Nós pedimos que o Senhor nos perdoe. E pedimos que o Senhor nos ajude a vencer esses medos e esses anseios. É o que nós oramos, agradecidos e tocados pela Tua Palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vou convidar os irmãos a se levantarem mais uma vez, para nós entoarmos juntos esse último cântico, que mostra a nossa alegria dele, diante do reconhecimento que nós temos dele ser o nosso refúgio e a nossa fortaleza.
ti bendirei para sempre. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Não há outra quem eu amo. Tu és tudo que eu desejo. Eu me alegro em ti, do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Os irmãos podem sentar nesse momento. E com uma oração silenciosa, aproveite esses minutos para orar enquanto o piano está tocando a música. Falar com Deus, agradecer a sua presença em nossas vidas. E após esse momento de oração silenciosa, então, nós estamos encerrados desse culto, desejando uma boa semana a todos os irmãos, e a gente se cumprimenta depois. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza nessa semana. Que os irmãos tenham uma semana abençoada. Os irmãos que estão em casa também tenham uma semana abençoada na presença do Senhor.